Muito bem, eu vou apresentar para vocês agora uma ferramenta de elicitação, representação e manipulação de conhecimento, que é resultado parcial de uma pesquisa do GEICOM, que também é um doutorado, uma das nossas alunas. Nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar para vocês uma parte do processo quer dizer, vou fazer uma elicitação. E essa licitação, inclusive, ela está baseada em um questionário que foi respondido por algumas pessoas no início da pesquisa. Pronto. Esse aqui é o questionário que essa pessoa ela respondeu no início da pesquisa, e ela é um técnico de arquivo, uma pessoa que trabalha no arquivo. O objetivo desse trabalho de pesquisa, avaliar os modelos mentais de clientes dos arquivos de documentos e obras científicas da própria Unicamp. A partir desse questionário que está aqui, eu vou fazer uma conversão, como se eu estivesse conversando com essa pessoa que respondeu esse questionário, tá? Só para demonstrar para vocês como a ferramenta funciona. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 questões. Quem respondeu foi o técnico de arquivo. E o conceito inicial é o objetivo do pesquisador. A gente tem que definir o objetivo inicial porque o que acontece? Esta ferramenta ela converte toda essa extração num mapa conceitual estendido, que é objeto também de estudo do nosso livro, uma abordagem interdisciplinar da gestão do conhecimento. Ele está aqui, tá? Então a gente vai fazer exatamente o que está aqui no livro. E esse texto ele vai ser convertido em um mapa conceitual estendido, para depois ser reconvertido em texto, para que depois ele possa ser analisado a partir de uma ferramenta de análise de sentimentos. E aí eu entro no mérito do porquê análise de sentimentos. Vamos ver. Aqui tem a primeira questão, né? Vocês devem estar vendo aí. Ó, você avalia, você quem? O técnico de arquivo. Então, em primeiro lugar, vamos definir aqui de quem é essa conversação. O agente, que esse daqui é a tela do sistema, tá? Então, do sistema de licitação. E inicialmente a gente vai colocar quem é o agente, é o técnico de arquivo. E o conceito inicial, ele é definido aqui, né? O objetivo do pesquisador. O objetivo do pesquisador, porque está atendendo, a ideia que nós tivemos é fazer com que o técnico de arquivo pensasse em como atender o pesquisador que é o seu cliente, tá bom? É por isso que o conceito inicial será, que é o conceito que faz com que ele pense no contexto, tá? E a gente seja capaz de extrair o conhecimento dele a respeito desse contexto. Então, inicialmente, a gente vai colocar compreender, é o conceito inicial, compreender o objetivo do pesquisador. Mas eu vou dar uma abreviada, tá? Para ficar melhor a representação. Objetivo pesquisador, tá bom? Vou deixar desse jeito abreviado, que é para poder ficar melhor no mapa. E qual é o domínio? Eu até marquei aqui embaixo que o domínio é o atendimento, porque a gente pede para o analista, né, ou para o técnico de arquivos, ele pensar no contexto em que ele está atendendo. Então, esse é o contexto, atendimento. Eu vou enviar agora, tá? Nessa segunda tela que abre, eu tenho 2 perguntas, tá? E já começa a licitação. Então, como é que é o processo de licitação? A máquina, o computador, ele vai conversando com a pessoa da qual se extrai o conhecimento, tá? Ó, na sua opinião, o que aparenta ser mais realista? Na sua opinião, do técnico de arquivo, né?
porque é ele quem está sentado à frente da máquina respondendo essas perguntas. Na sua opinião, o que aparenta ser mais realista? Compreender o objetivo do pesquisador pode servir para você obter resultados, ou compreender o objetivo do pesquisador influencia o comportamento do atendimento? Eu acho que compreender o objetivo do pesquisador pode servir para você obter resultados. Na verdade, eu estou fazendo o papel do agente, né, da pessoa que está aqui na frente. Nós, lamentavelmente, não podemos colocar a pessoa que fez o questionário aqui. Mas vamos ver o que ele respondeu no questionário. Avalie o objetivo do pesquisador para direcioná-lo na parte do acervo. Então ele dá uma pista de como a gente pode compreender ou como ele responder essa questão, né? Compreender o objetivo do pesquisador pode servir para você obter resultados, ou compreender o objetivo do pesquisador influencia o comportamento do atendimento. Eu escolhi a segunda, que me parece ser o mais semelhante àquilo que ele responderia. E aí vai. Na sua opinião, compreender o objetivo do pesquisador modifica o estado atual do atendimento? Sim, quer dizer, antes dele saber o objetivo, ele não conseguiria direcionar o seu atendimento. E agora, ele consegue. Então, na sua opinião, compreender o objetivo modifica o estado atual do atendimento? Eu vou dizer que sim. Tá? E aí faz mais uma pergunta. Você considera que por meio da compreensão do objetivo do pesquisador, você pode obter resultados no atendimento? Eu vou dizer que sim também. Porque é tudo que nos aparenta ser, né? Agora vamos dar uma olhada aqui na outra questão que ele coloca. Na sua opinião, o que estimula ou desestimula compreender o objetivo do pesquisador? Agora ele tem que colocar um outro conceito para fazer uma associação. Então vamos ver o que ele responde aqui. O objetivo do pesquisador para direcioná-lo na parte do acervo mais significativo. Então, quer dizer, direcionar ao acervo mais significativo, né? Na sua opinião, o que estimula ou desestimula compreender o objetivo do pesquisador? Direcionar ao acervo, né? Direcionar o que foi mais significativo. Direcionar ao acervo mais... ele tem uma trava na 25ª letra, tá? Porque está associado àquela questão da gente ter que restringir as respostas. E ela está associada a 25 letras por causa dessa nossa capacidade cognitiva de entender saltos de 5 em 5 letras ao máximo de 7 pacotes, conforme eu expliquei para vocês na primeira parte da aula. Então, direcionar ao acervo, direcionar acervo significativo. Acho que agora dá para entender mais ou menos. Direcionar acervo significativo. Então, vamos lá. Enviar. Agora ele faz uma outra pergunta. Na sua opinião, o que aparenta ser mais realista? Direcionar acervo significativo pode servir para você obter resultados? Ou direcionar acervo significativo influencia o comportamento do atendimento? Eu acho que é esse daqui, porque ele vai obter resultados pelo atendimento da necessidade e pelo feedback da pessoa com quem ele está trabalhando, está atendendo, né? Parte disso tudo está vindo da minha cabeça, é o meu modelo mental. Mas se nós estivéssemos com o técnico sentado aqui à frente da máquina, com certeza ele teria mais desenvoltura para atender a essas perguntas, né? Ou responder essas perguntas. Você considera que, por meio do direcionar acervo significativo, pode obter resultado no atendimento? Sim, com certeza, né? Na sua opinião, direcionar acervo significativo modifica o estado atual do atendimento? Sim, ele passa a ser mais efetivo, né? Então, você considera que compreender o objetivo do pesquisador, que é a causa, identifica o direcionamento do acervo significativo? Sim, faz sentido, né? Agora ele coloca dentro da matriz de crenças, relação adicionada com sucesso. Ele fez uma relação entre a causa e o efeito dentro da matriz de crenças, em que compreender o objetivo do pesquisador influencia direcionar o acervo significativo, quer dizer, quanto mais desse, mais desse.
Legal, né? Muito bem. Então, essa é a maneira como a gente vai fazendo a análise. E aqui embaixo, a gente tem a montagem de um texto a partir da estrutura que foi colocada lá em cima. Então, vamos ler o texto aqui. Vou aumentar um pouquinho a minha tela para a gente ler com mais conforto. Quanto a compreender o objetivo do pesquisador, você acredita que possui controle sobre esse aspecto e que sua visão tende a ser compartilhada por outros. Considerando quanto a direcionar acervo significativo, você acredita que possui controle sobre esse aspecto e que sua visão tende a ser compartilhada por outros. Finalmente, compreender o objetivo do pesquisador intensifica direcionar o acervo significativo. O intensifica é esse mais, né? Isso, a causa intensifica o efeito, tá? Mas vamos continuar com a extração. Vou adicionar um novo conceito. Quanto a compreender o objetivo do pesquisador, você acredita que possui controle sobre esse aspecto e que sua visão tende a ser compartilhada por outros. Então, quer dizer, o sistema já está te falando o que você já falou. Ou a pessoa que está sentada aqui na máquina já ofereceu de conhecimento, né? Considerando quanto a direcionar acervo significativo, você acredita que possui controle sobre esse aspecto e que sua visão tende a ser compartilhada por outros. Finalmente, compreender o objetivo do pesquisador intensifica direcionar acervo significativo. Quer dizer, você tem que raciocinar sobre isso e, a partir desse raciocínio, trazer mais informações ou mais conhecimentos a partir de novos conceitos para o desenvolvimento do texto e para a nossa elicitação. Adicione um novo conceito e relacione a um dos conceitos já existentes. Então, vamos lá. Tem mais, porque as perguntas continuam, né? E a gente vai pegar mais uma daqui. Você identifica pelas necessidades do pesquisador. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui, para que vocês leiam com um pouquinho mais de conforto. Pronto. Você identifica pelas necessidades do pesquisador quais as ferramentas mais úteis à sua pesquisa ou reproduz explicações sobre todas as ferramentas disponíveis? Aí ele fala assim, né? Bom, aqui eu estou ligando com a necessidade do pesquisador, o objetivo do pesquisador ou a necessidade dele, né? Identifico as necessidades do pesquisador. O identifica a necessidade do pesquisador é a mesma coisa que o objetivo do pesquisador. Quais as ferramentas mais úteis? Então, eu vou colocar aqui, né, a pergunta. Adiciona um novo conceito, né? Finalmente, compreender o objetivo intensifica e direcionar o acervo. Adicione um novo conceito e relacione um dos conceitos já existentes. Apresentar ferramentas mais... Apresentar ferramentas úteis. Tá? E vou enviar. Eu estou tentando reproduzir, vejam, com a maior fidelidade possível aquele texto, né, que foi desenvolvido pelo próprio atendente no momento em que ele foi inquirido sobre essas questões. Na sua opinião, o que aparenta ser mais realista? Apresentar ferramentas úteis pode servir para você obter resultados? Ou apresentar ferramentas úteis influencia o comportamento do atendimento? Não. Eu acho que é este. Você considera que, por meio da apresentação de ferramentas úteis, pode obter resultados de atendimento? Eu acho que sim. Ou eu acho que talvez. Talvez eu possa, talvez eu não possa. Porque vai depender muito do meu cliente, né? Na sua opinião, apresentar ferramentas úteis modifica o estado atual do atendimento? Aí sim. Se forem úteis, sim. E olha o resumo da resposta. Quanto a compreender o objetivo, quer dizer, o texto ele vai sendo adicionado à medida em que vão sendo feitos os relacionamentos, e aqui você tem um relacionamento que já está em construção, aparece o texto anterior, tá? Aparece o conceito anterior,
e as direções. Então, por exemplo, quanto a compreender, tem os conceitos existentes, e ele está pedindo para criar uma relação. Eu coloquei apresentar ferramentas úteis, que foi adicionado. O apresentar ferramentas úteis está associado a compreender o objetivo do pesquisador, ou direcionar acervo, compreender o objetivo do pesquisador, né? Está associado, porque é uma questão que levantou a outra. É o que está lá naquele texto inicial. E ele foi selecionado apresentar ferramentas úteis. Então vamos lá. Estou fazendo uma associação em compreender o objetivo do pesquisador com apresentar ferramentas úteis. Vou criar a relação. Pronto. Então você considera que compreender o objetivo do pesquisador, que é a causa, intensifica apresentar ferramentas úteis? Faz sentido, né? Sim. Muito bem. Agora nós temos dois conceitos que estão associados. A compreensão do objetivo do pesquisador intensifica direcionar o acervo significativo, e também o compreender o objetivo do pesquisador influencia apresentar ferramentas úteis. E aqui embaixo, além do mapa, né, conceitual, nós temos o resumo daquilo que foi escrito. Quanto a compreender o objetivo do pesquisador, você acredita, elicitando, né, sendo elicitado, melhor dizendo, acredita que possui controle. Percebam que tudo isso vai sendo adicionado, e o sistema ele força a pessoa a continuar pensando sobre o contexto de atendimento, né? Revelando para a pessoa o que ela própria pensa. Quanto a compreender o objetivo do pesquisador, você acredita que possui controle sobre aspectos que sua visão tende a ser compartilhada por outros, considerando quanto a direcionar a serviço significativo, você acredita que possui controle. Então ele vai relacionando todos os conceitos adicionados, né? Além disso, finalmente, compreender o objetivo do pesquisador intensifica direcionar o acervo significativo. Além disso, você expressa incerteza sobre apresentar ferramentas úteis. Quer dizer, isso daqui é uma reflexão. A pessoa que está fazendo a aquisição do conhecimento, que é o computador, ela tem que forçar a reflexão da pessoa que está sendo elicitada, certo? Para que ela continue desenvolvendo as suas ideias sobre aquilo que está sendo perguntado. Então, foram três conceitos e duas relações. Agora ele me pergunta, depois de ter lido aquilo lá e de ter visto o que foi analisado aqui já, o que você quer? Adicionar um novo conceito ou incluir um relacionamento, né? Ou finalizar? Mas eu vou adicionar um novo conceito, porque afinal de contas, a gente tem mais questões, né? E aqui em cima tem o texto para reflexão, ele aparece sempre em todas as telas. E aqui, adicione um novo conceito e relacione a um dos conceitos já existentes. Vamos colocar mais um, né? Foi esse daqui, quais ferramentas são úteis. E aqui, vamos para a próxima questão. Você identifica e cataloga as dúvidas dos pesquisadores, analisando sua frequência, para se antecipar a oferta de alternativas, ou segundo sua percepção, as dúvidas não são recorrentes? Dúvidas não são recorrentes. Dúvidas não são recorrentes está associado com quais ferramentas são mais úteis. Então, ele não sabe de antemão quais são as ferramentas mais úteis, porque as dúvidas não são recorrentes. Então, a gente vem para cá e vamos colocar dúvidas não recorrentes e vamos enviar. Na sua opinião, o que aparenta ser mais realista? As dúvidas não recorrentes podem servir para você obter resultados? Não faz sentido. Dúvidas não recorrentes influenciam o comportamento do atendimento? Sim. Na sua opinião, dúvidas não recorrentes modificam o estado atual do atendimento? Talvez. Eu não tenho certeza disso, né?
Então, vamos lá no talvez. Então, vamos lá. Aqui tem o texto de reflexão, que é preciso ser lido para se continuar fazendo as alterações. Foi anotado dúvidas não recorrentes, então é dúvidas não recorrentes para o selecionado. É esse aqui. Vamos ver como fica? Criar relação. Então você considera, então você considera que dúvidas não recorrentes, que é a causa, intensifica apresentar ferramentas úteis no efeito? Não, não intensifica. Porque eu não consigo colocar as ferramentas úteis, porque eu não conheço as dúvidas que são não recorrentes. Então, não intensifica. Muito bem, olha só o que aconteceu. As dúvidas não recorrentes reduzem a apresentar ferramentas úteis. Faz sentido, não é verdade? Veja, eu não sou técnico, tá? Mas eu tenho que fazer as coisas fazerem sentido aqui para apresentar também aquilo que a gente está apresentando. Mas vamos lá. Esse é o texto já adicionado dessa nova extração. Quanto a compreender o objetivo do pesquisador, você, técnico, acredita que possui controle sobre esses aspectos, que sua visão tende a ser compartilhada por outros, considerando quanto a direcionar acervo significativo, você acredita que possui controle sobre esse aspecto e que sua visão tende a ser compartilhada por outros. Finalmente, compreender o objetivo do pesquisador intensifica direcionar acervo significativo. Além disso, tá grande já isso daqui, né? Tudo isso é o que o cara pensa. E aqui eu tenho 4 conceitos e 3 relações. Muito bem. Então, agora a gente vai ver aqui o que é adicionar. Vamos adicionar um novo conceito ou incluir um conceito, um relacionamento. Nós fomos até aqui, agora eu tenho nível. Após o atendimento, essa daqui é a última questão, né? Após o atendimento, você acredita, você avalia o nível de sucesso obtido pelo resultado que o pesquisador declara ou busca constatar pelo resultado que ele apresenta se a pesquisa foi satisfatória? Explique. Eu avalio, ele diz, né? Avalio o nível de sucesso obtido. Então, o nível de sucesso obtido em relação ao objetivo do pesquisador. Quer dizer, o nível de sucesso obtido influencia o objetivo do pesquisador ou influencia o objetivo do pesquisador influencia o nível de sucesso obtido? Não, é o nível de sucesso obtido influencia o objetivo do pesquisador. Vamos colocar esse ar aqui também na nossa demonstração, na nossa representação. Como é que é? Nível de sucesso obtido. Nível de sucesso obtido. Nível de sucesso obtido. Então, vamos adicionar um novo conceito. Vamos colocar, aqui tem o texto, que é para a reflexão da pessoa que está sendo elicitada. Nível sucesso obtido. Tá? Acho que cabe um D aqui. De sucesso obtido. Pronto. Lembrando que aqui só cabem 25 letras, né? Enviar. Agora sim, na sua opinião, o que aparenta ser mais realista? O nível de sucesso obtido pode servir para você obter resultados? O nível de sucesso obtido influencia o comportamento do atendimento? Sim, eu acho que é esse. Porque, afinal de contas, você espera um feedback do ambiente para que você possa se sentir bem no atendimento, não é verdade? Estou imaginando o que o técnico está pensando. Na sua opinião, nível de sucesso obtido modifica o estado atual do atendimento? Sim, eu fico muito mais satisfeito. Você considera que por meio do nível de sucesso obtido pode obter resultados do atendimento? Você considera que por meio do nível de sucesso obtido pode obter resultados do atendimento? Sim, porque ele é o resultado, afinal. Aqui tem todo o contexto, tá? Ó, entra até, ó, por fim, quanto a nível de sucesso obtido, você acredita que possui controle sobre esse aspecto e que sua visão tende a ser compartilhada com outros. Ele vai revelando em texto aquilo que está no mapa. Olha só. Muito bem, mas como é que a gente vai fazer aqui? Compreender o objetivo do pesquisador, nível de sucesso obtido. Então, eu acho que é o contrário, né? A direção da relação é nível de sucesso obtido para compreender o objetivo do pesquisador. Então, vamos lá.
Nível de sucesso obtido para o objetivo do pesquisador, criar relação. Você considera que nível de sucesso obtido, que é a causa, intensifica compreender o objetivo do pesquisador? Sim, isso demonstra que se eu tive sucesso, eu compreendi o nível o compreender melhor. Se eu tive sucesso naquilo que fiz, então é porque eu compreendi o objetivo do pesquisador. Sim. E voilá! Tá aí, mais um conceito adicionado. Percebam que aqui nós temos, né, o nível de sucesso obtido, que foi aqui para dentro, aumentou a compreensão, permitiu compreender o objetivo do pesquisador. E nós temos aqui, então, o mapa conceitual estendido com toda a sua estrutura, que pode ser analítica a partir da figura, mas que também define um texto que pode ser submetido a uma análise, principalmente a análise de sentimentos. Bom, o texto daqui, que foi extraído, quer dizer, este texto é este mapa, correto? E agora nós vamos finalizar para fazer a análise. Finalizar. Sentimento dominante, negativo. O que significa um sentimento dominante negativo? A incerteza. Além disso, você expressa incerteza sobre Quer dizer, percebam o seguinte, há uma predominância no texto de incertezas que leva a um sentimento dominante negativo. Existem alguns detalhes que aparecem aqui embaixo também, e é muito neutro, mas positivo não tem. Tá? Então a composição é esta daqui. E para que serve essa análise? Bom, quando a gente trabalha a questão dos sentimentos num ambiente colaborativo, o sentimento negativo, ele demonstra uma reserva na colaboração. Por quê? Porque na raiz da colaboração, você precisa estar imbuído de sentimentos positivos. Então, como você pode colaborar se você tem sentimentos negativos em relação à colaboração? Quer dizer, esse técnico, ele não tem certeza de que ele esteja colaborando com a pessoa que ele está atendendo antes dessa pessoa revelar para ela que, de fato, foi atendida de uma maneira adequada. Então, quer dizer, quando a gente tem esse contexto, fica imaginando como é o ambiente desse profissional que trabalha na incerteza de atendimento, né? Então percebam que esse daqui é um dado, um elemento muito significativo para nós analisarmos a qualidade do ambiente em que se processa o atendimento. E poderiam ser aquele ambiente em que um vendedor se posiciona à frente de um comprador dentro de uma loja, que poderia ser a avaliação do professor em relação a uma sala de aula, que pode ser a avaliação de um atendente no acervo técnico ou no acervo técnico-científico de uma universidade, tá? Enfim, que poderia ser um líder de grupo de trabalho em relação aos seus outros subordinados, tá? É isso. Essa é a nossa, pelo menos é o início da nossa pesquisa. Daqui a pouco poderemos ter mais novidades a respeito disso. Valeu?